vencedores e vencedoras desse país ou desse mundo afora. Hoje, como prometido, estou aqui para falar mais uma vez do assunto super importante em relação à segurança do trabalho. Hoje a gente vai falar daquele assunto aquele assunto top mais nos processos trabalhistas, que é a insalubridade, a NR15. Então, bora falar um pouquinho sobre ela. E a gente vai falar quais são as atividades insalubres, vamos falar um pouquinho sobre os graus de insalubridade, e quanto que você pode ganhar, como que funciona isso. Vamos falar dos anexos dessa NR. Então, fica comigo, já dá o seu like, como é que o pessoal fala, dá o seu like e se inscreve no canal e vamos junto nessa jornada, beleza? Então, vamos falar do que são consideradas as atividades insalubres, Então, existe, ela é meio que dividida, Aquelas que precisam de seguir, de estar acima, tem um limite de tolerância que elas são aceitáveis, que seria o ruído, seja contínuo, seja de impacto. Nós temos o calor, O calor também tem um limite de tolerância. As radiações ionizantes, Nós temos os agentes químicos, não são todos, tem os agentes químicos que eles precisam ter um limite de tolerância abaixo daquilo você pode trabalhar normalmente. E tem outro que não, sendo agente químico, você já está trabalhando numa atividade insalubre. E nós temos também as poeiras, as poeiras minerais. Não é toda poeira. Tem gente, eu trabalho com faxina, eu trabalho, então limpo o escritório muito sujo, então eu trabalho com poeira. Não é esse tipo de poeira, gente, tá? Então são poeiras minerais, aquelas que os trabalhadores inalando muito, ele pode ter aquele empedramento, aquele problema de pulmão e dar doenças graves nele, Então são poeiras minerais, E existem outras atividades, que não precisa ter esse limite de tolerância, Que aí seriam alguns agentes químicos que eles já são, só de trabalhar com ele já é considerado insalubre, tá? Nós temos trabalhos em condições hiperbáricas, eles já são considerados insalubres. Quem trabalha com benzeno e quem trabalha com agentes biológicos, trabalhando com agentes biológicos, vírus, fungos, o pessoal que trabalha diretamente com os pacientes, na área de saúde, laboratórios de análises, isso já é considerado insalubre por natureza, tá? Existem outras atividades que elas precisam de um laudo de inspeção, Precisam de um laudo de inspeção no local de trabalho para ser considerado insalubre, tá? Então, são as radiações ionizantes, tá? A vibração, quem trabalha com vibração, motorista de ônibus, trabalha com vibração, quem trabalha num local frio e quem trabalha em local úmido, trabalha com umidade. Esses já são considerados insalubres por natureza, certo? Quer dizer, já são considerados não, precisam de inspeção no local de trabalho para saber se realmente esse ambiente é insalubre, ok? Todas essas atividades, elas estão nos anexos da NR15, tá? Quem trabalha com a NR15, quem curioso precisa saber, então pega lá ela atualizada, você coloca lá no site do governo, Você já pede já atualizada. A maioria, não todas, foram atualizadas ano passado. Tem umas que estão sendo atualizadas ainda, que foram atualizadas também esse ano. Então você busca atualizada diretamente no site, beleza? E aí elas estão no anexo, Então bora saber onde elas estão presentes nesse anexo, Você já vai lá direto, decora. Meus alunos, eles já têm isso decorado, Onde elas estão. Então, bora lá. Então, onde está?
Então, o anexo 1, o que contém? No anexo 1, nós temos atividades em ruído intermitente ou contínuo. Anexo 2, ruído de impacto. Você vai buscar, tá lá, ruído de impacto. Anexo 3, calor. O anexo 4, ele não existe, né? Ele foi revogado, que era a parte de ergonomia. A ergonomia não é mais considerada uma atividade insalubre, né? Claro, você tem que cuidar da ergonomia, mas ela não entra nesses processos em relação de uma atividade insalubre, tá? Nós temos o anexo 5, radiações ionizantes. Anexo 6, condições hiperbáricas. Anexo 7, radiações não ionizantes. 8, vibração. 9, frio. 10, umidade. 11 são os agentes químicos que eles precisam daquele limite de tolerância, tá? Então, esse anexo, o anexo 11, ele é o agente químico que você tem que olhar lá, né? Aquele que olhar o limite de tolerância do agente, né? Do produto químico. Nós temos o anexo 12, que tem as poeiras e minerais. Anexo 13, que são os outros agentes químicos, que independem do limite de tolerância, já é considerado insalubre. E agora nós temos o 13A, né? Onde está o benzeno, né? Ele tem um anexo só para ele. E 14, que são os agentes biológicos, né? Então, esses são os anexos da NR 15, que é legal a gente ter em mente, né? Põe lá na portinha da geladeira, põe ele lá no escritório, pra você já saber o que o cliente falou, você já vai lá de olho, já sabe onde está, né? E agora, muita gente me pergunta, né? Então, o que é esse limite de tolerância? Como que eu vejo, né? Como que eu sei o que é um limite de tolerância? O que é, né? Então, o limite de tolerância, gente, é a concentração e intensidade do agente, né? Pode ser máxima ou mínima. Ela pode também estar relacionada com a natureza do agente, ou então o tempo que você fica em exposição a esse agente, né? Então, esse é o limite de tolerância, tá? Isso em relação, assim, você fica presente dependendo do tempo, dependendo da natureza, em um certo tempo, e aí isso pode causar dano ao trabalhador, certo? Nessas condições insalubres, que é o que o pessoal busca, você pode ganhar um grau de insalubridade. O que seria esse grau de insalubridade? Gente, a grosso modo, né, bem grosseiramente falando, é o que as empresas pagam para o trabalhador ficar doente, né? Então, aquele trabalhador está exposto a um agente insalubre, então a empresa paga esse adicional de insalubridade para ele ficar doente. Tem empresas que elas fornecem equipamentos de proteção e ainda pagam um grau, né, de insalubridade. Mas isso não é necessário, você pagando o EPI, mas a gente vai ver mais para frente. Então, o que seria esse grau, esse adicional de insalubridade? Então, esse adicional, ele é pago em cima do salário mínimo, né? E ele pode ser, dependendo, né, do que você trabalha, 40%, né, que é o grau máximo que a empresa te paga de adicional. Então, seria um grau máximo 40%, né, que normalmente quem trabalha na área de saúde, que trabalha com agentes biológicos, já recebe esse grau máximo, tá? O grau 20%, que é o grau médio, e 10%, que é o grau mínimo. Agora, isso daí não é acumulativo. Por exemplo, você trabalha com atividades de grau médio, você trabalha com atividades de grau mínimo, você vai receber 30%? Não, você não vai receber 30%. Você vai receber que nem pizza, né? Você vai comprar pizza meio a meio. Então, você compra uma cara e uma mais baratinha, né? Você coloca uma, sei lá, e uma mais baratinha. Então, você vai pagar o
valor da pizza maior, né? Da pizza mais cara. Então é isso aí. Então, você que trabalha numa empresa com atividade de grau mínimo e uma atividade de grau máximo, você não vai receber 50%, você vai receber 40%, que é equivalente ao maior, ao grau máximo, ok? Então você sempre ganha o valor do maior insalubridade, tá? O maior adicional, certo? Agora, se por um acaso a empresa te passou um EPI, te tirou as condições insalubres do ambiente, ela não é mais obrigada a te pagar a insalubridade, tá? Esse grau, ela neutraliza isso, né? Então você não precisa, não é mais obrigatório de pagar essa insalubridade, porque teve a neutralização do agente, certo? Tem empresas que pagam sim, tem empresas que dão EPI e ainda pagam insalubridade. Ótimo, né? Muito bom senso, mas isso não é obrigatório. A empresa, ela pode fazer a neutralização desse ambiente, dando EPI, mexendo no ambiente, e aí ela fala assim, poxa, eu já tirei o risco, né? Tirei o risco. E o que ela vai fazer, né? Então ela vai chamar ou a empresa, ou o sindicato, vai chamar, vai comunicar, né? Pode comunicar o Ministério do Trabalho, aí vem através da Delegacia Regional do Trabalho, né? Das DRTs, vai lá um fiscal, e aí eles vão olhar, né, se está neutralizado ou não. Ele pode fazer isso, né? A empresa pode chamar para ficar tudo redondinho. E aí ela deixa de pagar esse adicional, tá? Então, isso é o nosso assunto de hoje, né? Para não ficar muito extenso. E a gente vai continuar falando, vamos falar semana que vem sobre ruído, né? Sobre o ruído. E aí eu espero vocês semana que vem para mais esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido importante para vocês, beleza? Que, olha, muito sucesso para todos, muito sucesso, muitas coisas boas, muitas realizações maravilhosas na vida de vocês. E vamos junto nesse caminho maravilhoso que é a segurança do trabalho. Até a próxima!